Graça e paz. Vocês estão bem? Nós estamos agora celebrando um momento muito importante na nossa igreja. Queria convidar aqui agora os formandos da classe 2025 do grupo de maturidade espiritual. Mais alto, mais alto. Glória a Deus. 8 meses, irmãos. Passou rapidinho, né, pastor? Rapidinho. Glória a Deus. Irmãos, eu vou chamar vocês vão subir por aqui, tá bom? Aí vão sentando aqui, começa pelo fundo e deixa as cadeiras da frente por último, por favor. Gostaria de convidar Fernando Gomes. Um aplauso para o Fernando Gomes. Gostaria de convidar a Raíssa Gomes. Gostaria de convidar... Creio que o Wagner não veio, correto? Glória a Deus. O filho dele nasceu, irmãos. Glórias a Deus. Então o Wagner não vai vir. Gostaria de convidar Marinalva Silva. Gostaria de convidar Tabita Lopes. Gostaria de convidar João Prado Júnior. Gostaria de convidar também Ricarda Prado. Gostaria de convidar Débora Ávalos. Gostaria de convidar Priscila Macedo. Gostaria de convidar também Vanderlei Amaral. Gostaria de convidar Gleasley Johnson. Gostaria de convidar também Geni e Fernanda. Glória a Deus, irmãos. Olha só. Todo mundo aqui em cima. Glória a Deus. Gostaria agora de convidar o nosso pastor. Bom, vamos fazer primeiramente Ricarda. Agora. Ricarda, se você pudesse dar um testemunho pra gente aqui, como que foi o curso? Oi, irmãos, boa noite. Feliz em estar aqui com vocês. Pastor, realmente o senhor tem o dom da palavra e eu aprendi bastante com o pastor. E quando eu vim para cá, só para resumir, para eu chegar no curso, me perguntaram assim: Ricarda, por que você foi para Porto Santo Lúcio? Eu disse: não, porque as casas lá são mais baratas. Fui comprar a casa lá. Eu, na minha cabecinha, né, achando que era sobre dinheiro, né? Mas não. Como minha vida se transformou em um ano, já chegando no curso de maturidade, pastor, em um ano minha vida transformou. Eu tenho sido moldada, né? O Espírito Santo realmente tem me moldado dia após dia. E eu entendi que... Eu até separei aqui um versículo. Calma. Chegar lá. Eu falei, gente, não tenho vergonha na internet, mas na frente do povo, morro de vergonha. Mas vamos embora. 10 anos, eu vivi 10 anos em um, pastor. 10 anos em um. Tem 10 anos esse ano que eu frequento a videira. Eu não vou dizer que eu não fui transformada nesses 10 anos. Não vou dizer que eu não tive experiências com o Senhor, porque eu tive, mas eu não mergulhei como eu mergulhei nesse curso de maturidade. Eu não entendia tanta coisa. E quando o pastor foi falando, eu sou bem quieta no curso. Eu mal falo no curso. Eu fico só de olho ali. E ele foi falando, eu fui aprendendo tanto. Foi tanta revelação. Foi tanta coisa. Eu falei, meu Deus, como eu não sabia, né? Eu me condenava por tanta coisa. Se você entender a revelação da cruz, né, do Senhor ali, que Ele morreu por nós,
por tudo que Ele fez por mim, por você, você entender tudo que Ele fez ali. Você ter aquela revelação do João 3,16, acabou. Né? Acabou, é ali. Ali está resumido tudo ali. E eu aprendi muito sobre perdão, eu tinha que perdoar algumas coisas ali. O curso de maturidade me abriu para isso. O curso de maturidade abriu minha mente para isso, acredito que dos irmãos também. E viver 10 anos da videira, em um ano ser transformada, o Senhor faz 100 anos em um. Ele fez 10 anos em um. Eu tenho sido transformada todos os dias, no meu casamento, né, na minha família, na minha casa, né, no meu trabalho. Eu tenho sido transformada nos meus relacionamentos com meus pais, com meus irmãos. E uma coisa que eu ficava muito me perguntando, fazia, meu Deus, como é? Eu falava, não, eu brigava com o povo na rua. Não, eu sou salva, sim. Uma vez salva, sempre salva. Sou salva. E eu ficava, e às vezes tinha aquela quebra de braço. Não, eu não confio nesse negócio de ser salva e salva, não. Você tem que ficar todo dia ali. Eu disse, meu Deus, se eu for assim, eu vou estar no culto, vou no céu e no inferno o culto inteiro. Não tem jeito, né? E eu falei, não. E dentro do curso, né? E cada aula era uma revelação. Cada aula eu queria assistir a próxima aula. Eu falei, João, o que será que vai ter hoje nessa aula? Né? Eu fiquei, realmente, o pastor falou, só teve 3 inscrições. Se você está aqui hoje, você ainda não fez o curso de maturidade, pastor, você deve fazer. Você deve, you must. Né? You should, you must. Porque realmente é algo que você vai crescer, você vai se apaixonar tanto por Jesus, você não vai querer largar isso. Como aprendi a me relacionar com as pessoas, a perdoar pessoas. Tem pessoas aqui que eu já briguei, mas eu perdoei. E fui perdoada porque eu sei que eu também vou magoar alguém. Eu sou falha, eu vou magoar alguém. E eu aprendi também, peraí, meu pastor, tem uma coisa boa aqui, tem um negócio bom. Vou falar uma coisa para vocês. Tá, aqui. Eu sou muito grata pela graça, mas eu quero minha coroa da justiça. Eu quero minha coroa da justiça. Eu aprendi isso direitinho. Quero minha coroa da justiça. Digo mais. Porque, poxa, se ele morreu por mim, ele morreu por mim. O que eu quero fazer é conservar. Eu quero honrar essa graça, sabe? Eu quero honrar tudo que ele fez por mim, cada vez mais, e ter a minha coroa da justiça. Vou atrás dessa coroa. E persistir nisso, persistir no caminho do Senhor, no caminho de Jesus. O meu testemunho aqui é de vida, é vida. Quanto mais você tem Jesus, mais vida você tem. Sabe? As pessoas me chamam, lá vem a crente. Minha gente, adoro. Lá vem a crente chata. Amo. Meu sonho era isso. Receber, porque até você receber, lá vem a crente, agora ela é crente mesmo, né? E foram 10 anos que ninguém dizia isso, rapaz. Vê que palhaçada. E agora, lá vem a crente. Gostei desse negócio. Sou crente mesmo. Oxi, não vou ser crente. O problema é teu se tu não vai ser. E aí, eu estou aqui para isso. E aí, eu aprendi sobre servir muito, pastor. Eu amo servir, eu tenho alegria, pastor. É sério. Tem dia da célula, eu sou anfitriã de célula, eu sirvo na recepção, amo servir no Kids. Já não quis servir no Kids, não vou servir. Aí a minha amiga disse, Ricarda, tu não vai o quê? Servir aonde? Tu não vai no Kids. Meu amor, tu foi chamada para servir. O nosso propósito aqui é falar do Senhor. Tu não quer falar para uma criança? Eu fiquei calada, menina. Fiquei calada toda errada, assim, com aquela carinha, né? Mas eu fui. Fiquei servindo lá desde embarguei que estou servindo e sirvo aqui com alegria, sério. E quero honrar meus pastores maravilhosos. Pastora linda, maravilhosa. Pastor também bonitão. Esses pastores bonitões. Os pastores bonitões. E não é só por fora, não. Vocês são pessoas que a gente ama mesmo, eu e meu marido, de conversar com vocês. E só para finalizar, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Os pastores, eles são pastores mesmo. Ele quer saber da sua vida. Ele quer saber se você está bem. Teve um dia que meio que discuti com o João, ó. Eles descobriram, rapaz. Cheguei na casa para pegar um ferro emprestado. Esse negócio de ser vizinho, você pega açúcar. Eu fui pegar um ferro emprestado, que o meu quebrou. O pastor disse, Ricarda, pastor. A pastora estava lá. Aí eu disse, diga, pastor. Ele, vocês, João, estão bem? Eu digo, eita.
Eu digo sim, a gente tá bem. Tá tudo bem, por quê? Ela falou alguma coisa? Porque a gente tinha meio que discutido aquela coisa. Eles realmente se importam, quer saber como você tá. Se ele quiser ir na sua casa, deixa eles irem na sua casa. É tanto amor que eles têm para dar. E eu acho que a gente tem que honrar, né, vocês, por tanta dedicação, ter pastores que realmente cuidam das ovelhas. Eu sei que a gente não vem na igreja por causa do pastor Paulo, nem por causa da pastora Maíra, vem pelo Senhor, mas eu tive tanta revelação, pastora, nesse curso de maturidade. Estou tão madura. E, gente, maravilhoso. Já se inscrevam. Se inscrevam. Se você não se inscreveu ainda, vocês vão ver como é bom. Vocês vão se apaixonar mais ainda por Jesus. E é isso, gente. Só para finalizar, vou finalizar aqui com o versículo Cadê? É sobre o pastor e a pastora. Lembrem-se dos líderes que Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vitória que tiveram e imitem a sua fé. Vou imitar vocês, hein? Vou colar. Amém, gente. Obrigada. Esse é o meu testemunho. Irmãos, o culto não acabou ainda, tá? Tem uma outra pregação depois, tá bom? Glória a Deus. Formandos, vocês podem se sentar. Agora com a palavra o pastor Paulo Caparelli. Obrigado, meu. Glória a Deus, né, irmãos? Só Ele. Amém? Mas a Ricarda já virou pregadora. E eu fico feliz, viu, irmãos, de ver essas coisas aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar pela palavra? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir do teu bom tesouro sobre as nossas vidas. Libera, Senhor, a tua palavra sobre nós que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Senhor, alimenta-nos com o maná que vem do céu, com o pão da vida, com o pão que desceu do céu. Senhor Jesus, que os meus irmãos tenham a fé deles alimentadas nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vou pregar para vocês e para vocês, né? Aleluia. Sabe, irmãos, estava meditando sobre o que pregar, né? E é claro que eu só posso pregar sobre Cristo, porque Cristo é o centro de tudo. Ele é a pessoa mais importante. Ele é o centro das Escrituras. Quando você lê as Escrituras, você tem que procurar alguém, uma pessoa, Senhor Jesus. Mas você pode perguntar, pastor, o Senhor Jesus, ele não está só no Novo Testamento? E eu vou te responder, já que você não me perguntou, eu vou responder. Não, ele está de Gênesis a Apocalipse. Ali ele está manifesto. Muitas vezes você não vai perceber claramente. Vai requerer de você um tempo a mais para você meditar e perceber. Mas o Senhor está ali, escondido. E depois, no Novo Testamento, revelado. E quando você enxerga Cristo, você é transformado. Eu gostei do que a Ricarda disse aqui agora há pouco. Ela se apaixonou mais. Por que ela se apaixonou mais? Porque ela ouviu a respeito mais. Então você quer ter um coração aquecido? Você até quer ter um coração incendiado? Não negocie ouvir a palavra de Cristo. Não negocie, não despreze. Priorize como algo mais importante na sua vida. Porque essa é a parte mais importante que Maria aprendeu. Nós temos então que valorizar a palavra. Valorizar o ensino da pregação de Cristo. Porque quando ele é revelado, irmãos, as Escrituras nos mostram que o cego vê, né? O surdo ouve, o pobre prospera, o rico se torna generoso, o ladrão devolve o que roubou, a prostituta se torna uma discípula de Jesus, a mulher que teve 6 maridos e o último não era o seu marido, vira uma evangelista e prega para uma cidade inteira.
um pescador de peixes, profissional. Esse era o trabalho dele. Se torna pescador de homens. E depois, mais tarde, líder da igreja. Você percebe que quando Cristo é revelado, a sua vida não fica do mesmo jeito. Se você enxergar Cristo nas Escrituras, você não vai permanecer da mesma forma. Por isso que quando eu estou aqui aos domingos pregando, meu objetivo é contar para você a respeito do nosso Senhor. Porque enquanto eu conto a respeito dele para você, você é transformado. E a Bíblia fala que é de glória em glória. O que quer dizer isso? Você nem percebe. Mas na medida que você vai ouvindo a palavra, daqui a pouco, você fala, uau, eu mudei nisso e eu nem percebi. Eu agi assim, eu nem percebi que eu mudei. Uau! Como eu estou mais firme, mais sólido. Por quê? Por causa da palavra. Então, ver Cristo nas Escrituras é a parte mais importante. E vocês priorizaram isso. Durante esses meses, e não só esses meses. Quando você se assenta ali para ouvir a ministração, você está priorizando isso. Quando você lê a palavra, você está priorizando isso. E a Bíblia nos conta a respeito de um texto, que está lá em Lucas, capítulo 24, verso 17, 16. Fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu gosto desse texto porque aqui o Senhor Jesus fez um curso de maturidade em 3 horas. 2 horas, 3 horas. Não está escrito curso de maturidade, viu, irmãos? Lá. Só estou fazendo uma analogia. Mas ele fez um seminário de 3 horas. Talvez no máximo 3 horas. A Bíblia fala que esses 2 discípulos estavam com os olhos como que impedidos de o enxergar. A Bíblia nos conta que os 2 estavam caminhando, saindo de Jerusalém, para uma cidade chamada Emaús. E a distância são 7 milhas, 11 quilômetros aproximadamente, entre declives e montanhas e montes. Talvez duraria ali entre 2 e 3 horas. Depende do físico, né, de cada um. Mas pode ser que eles gastaram de 2 a 3 horas. E no início da caminhada, a Bíblia fala que o Senhor Jesus se manifestou para eles. Isso aqui é algo extraordinário, porque o Senhor Jesus havia morrido e colocado num túmulo. Mas agora, nesse 3º dia, ele havia ressuscitado. E eu pergunto para você, se você tivesse sido ressuscitado, para onde você iria? Ou com quem você falaria primeiro? Ou com quais pessoas você buscaria se manifestar primeiro? Será que você se manifestaria para 2 discípulos que nem tem o nome de um deles? Veja, Jesus, ele é tão humilde, tão gracioso, que ele procura envolver esses 2 discípulos, que eu acredito que era um casal, que estava a caminho de Emaús. A Bíblia fala que eles tinham seus olhos como que impedidos de o ver. Talvez nessa noite você sentou aqui com os olhos impedidos de vê-lo. Mas ao ouvir a respeito dele, você vai ter os seus olhos abertos em nome de Jesus. Verso 16. Verso 17 agora. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E o que ides tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam como, irmãos? O que está escrito ali? Entristecidos. Talvez foi a maneira que você chegou aqui hoje também. Preocupado, ansioso, entristecido, decepcionado com Deus. Essa era a condição desses 2. Os 2, eles estavam nessa condição. Entristecidos. E, mais uma vez, quem estava perguntando isso para eles? O próprio Senhor Jesus. Imagina a cena. Eles estão caminhando, conversando a respeito de qual assunto? Do último assunto que aconteceu lá em Jerusalém. As últimas notícias do jornal. As últimas notícias da mídia. Quais eram as últimas notícias? Que aquele homem, Jesus, havia sido crucificado
e morto. Essas eram as últimas notícias que os discípulos tinham. Mas o assunto da notícia chegou. E a última notícia da terra é que Jesus havia morrido, mas a última notícia do céu é que ele havia ressuscitado. Muitas vezes você está aí permeado de más notícias ao seu redor. Muitas vezes você está cabisbaixo, entristecido por causa das más notícias lá fora. Mas não fica com as más notícias desse mundo. E nem com as últimas notícias desse mundo. Fica com as últimas notícias do céu. E a última notícia do céu, que é a mais atual até hoje, é que ele vive e que ele ressuscitou. Ele resolve aparecer para esses dois discípulos, que estavam entristecidos. Você chegou aqui entristecido, você é um alvo da manifestação de Cristo hoje. Ele quer manifestar para você. Se você chegou aqui decepcionado, ele é um alvo da manifestação hoje para você. Ele quer manifestar a você. Mas de que maneira ele quer se manifestar para você? Do mesmo modo que ele se manifestou para esses dois discípulos. Continuando o texto, verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: por acaso você é o único que porventura não lê jornal? É o único que não assiste TV? Não vê as notícias? Estou atualizando só para você entender, contextualizando. Atualizando não, né? Contextualizando. Será que você não acessou seu celular e não viu as últimas mensagens do X? Ou do Instagram? Veja, esse discípulo Cleopas está chamando a atenção de Jesus. Ele está chocado que Jesus não saiba das últimas notícias. E ele ainda está falando de uma maneira ríspida com o Senhor, que entrou no meio da conversa deles. Veja, o Senhor é tão humilde que, se for necessário, ele entra no meio da sua conversa para poder te ajudar e te transformar. E ele continua: és o único que porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Próximo versículo. Ele lhes perguntou: quais? Uau! Eu gosto de ver como que o Senhor Jesus age, porque mais uma vez expressa a humildade. Você acha que Jesus não sabia, irmãos? O Senhor Jesus sabe todas as coisas, e inclusive nesse caso ele é o próprio assunto. E ele não chega falando: eu que sei as coisas aqui, eu que mando nesse lugar. Líderes não deveriam fazer assim, pastores não deveriam fazer assim. Ele é tão humilde que ele pergunta: quais? Para quê? Para manifestar a crença que está por trás do que você está pensando, para que então ele possa te corrigir. Olha o que ele fala: quais? O que aconteceu? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aqui está o problema da crença. Esse é o problema de muitos. Eles não negam que Jesus exista, ou existiu, mas o veem como um varão, um homem, o veem como apenas um profeta. Um profeta não salva. Apenas um homem não salva. Eles o viam apenas como aquele que era alguém aceito diante de Deus. Ou seja, era apenas mais um profeta que apareceu aí. Esse é o problema. Esses dois discípulos que caminharam com Jesus não perceberam que ele era o Salvador do mundo. A coisa mais importante que você tem que perceber em Cristo é que ele é o seu Salvador pessoal. Ele é Salvador dos seus pecados, do seu juízo, da sua condenação. Ele é o Salvador diário, continuamente. Ele salva você das suas enfermidades, das suas doenças, das suas aflições, da sua ansiedade, do seu medo. Ele é o Salvador, essa é a especialidade dele, não tire isso dele. Ele se alegra em fazer essas coisas, em te salvar. Você pode dizer nessa noite: ele é o meu Salvador. Esse é o problema então, a crença errada. Olha, uma crença errada vai produzir um comportamento errado. Se você não crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, vai produzir um comportamento errado em você.
você vai ter comportamentos errados. E o caso aqui era esse. Por causa da crença errada, esses discípulos estavam entristecidos, decepcionados com Deus e cabisbaixos, porque estavam dando mais valor na última notícia do mundo do que na notícia que vem do céu. Vocês estão aqui comigo, gente? Meu convite hoje para você é valorizar a notícia que vem do céu. Essas dos jornais não noticiam. Essa só está nos evangelhos e na palavra de Deus. Continuando. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. Ora, olha a segunda crença errada. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Redimir a Israel do quê? Do governo romano, das coisas naturais desse mundo. Nós esperávamos que ele é que fosse tirar esse presidente dali. Nós esperávamos que ele é que fosse mudar esse mundo. E eu te digo, esse mundo não tem solução para ele. Não haja essa ilusão no seu coração. Tudo que está no mundo está entesourado para o fogo do último dia. E o que o Senhor importa é que vocês sejam salvos. E aqueles que estão lá fora sejam salvos. Porque Ele fará novos céus e nova terra. O que você está vendo de bom aí fora, vai passar. Vai passar. E virá o governo do Senhor. Não haverá hospitais. Não haverá crise. Não haverá fome, miséria, criancinha morrendo, sendo abusada. Não haverá criminosos. Não haverá. Porque nesse tempo, vocês vão ver como é o verdadeiro governo dos céus. Mas ainda não chegou. Mas a visão daqueles discípulos era apenas uma visão natural. Olhavam para o Senhor como um homem apenas, sendo Ele Deus e o Filho de Deus. Olhavam apenas para Ele como um profeta, sendo Ele o Salvador do mundo. E agora, olhavam para Ele apenas como aquele que vai dar uma solução contra esse governo romano. Essa era a crença deles. Veja que na pergunta que o Senhor Jesus fez, expôs duas crenças erradas. E agora, o Senhor Jesus vai contar para nós o motivo. Que é o mesmo motivo hoje que muitos irmãos também vivem com uma crença errada. Veja o motivo. Verso 22. 23. 24. 25. Então lhes disse Jesus. Olha o que o Senhor Jesus disse. Depois de revelar a crença errada. Ele disse o quê? Ó, nécios. Primeiro problema. E tardos ou tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Esses dois problemas ainda existem no corpo de Cristo. Talvez você que está me olhando, você tem os sinais de estar decepcionado, entristecido, cabisbaixo. Provavelmente é porque você ainda é nécio. Provavelmente é porque você ainda é tardio para crer nas Escrituras, em tudo que se foi dito a respeito de Cristo. Porque se você tiver clareza, entendimento, revelação a respeito do seu Senhor e Salvador e da obra que Ele realizou com grande sucesso, sem passar nenhum tio e nenhuma vírgula, cumpriu tudo, cabalmente, como foi profetizado pelos profetas, e foi aceito diante do Pai, o reto juiz. Se você tiver revelação disso, no seu coração agora está repousando alegria, paz, ânimo, força. Então o Senhor Jesus, Ele precisamente demonstra para aqueles dois discípulos a causa, o problema deles estarem frustrados. Frustrados principalmente na sua fé.
porque tinha uma crença errada. E eles eram então tardios para crer. Eles ouviam as boas notícias, eles ouviam as boas novas, eles ouviam que o Senhor salva, eles ouviam que Jesus ia salvar ali na cruz, mas eles não creram. E a outra coisa é que eles eram nécios. Vira para o irmão que está ao seu lado e pergunta: irmão, o que é nécio? O que é ser nécio? Nécio é aquele que tem falta de entendimento. Não é burro não, tá? Não fala isso não. Mas é aquele que não compreende. Ele até lê as escrituras, mas não entende. Está claro, e ele não entende. Não entende. Tem falta de entendimento. Eu não estou falando de coisas naturais. Estou falando de entendimento das coisas espirituais, da palavra. Pastor, o senhor está dizendo então que a causa de estar preocupado, ansioso, cabisbaixo, frustrado, na maioria de nós, quando isso acontece, é porque nós não temos entendimento e não cremos. Não sou eu que estou dizendo, filho. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo. Então, se essa é a causa, eu combateria essa causa. Como? Como? Primeiro, sendo simples, como uma criança, para crer. Porque quando você fala para uma criança algo, ela crê. Segundo, deixando de ser nécio. Como? Meditando, estudando a palavra. Como vocês fizeram. Veja, verso 26. Nós estamos aonde mesmo? No caminho de Emaús. Quem está caminhando aqui conosco? Jesus. E ele disse: olha, a causa de muitos estarem frustrados é porque não creem e porque não compreendem. E agora, o que ele vai fazer para resolver esse problema? Isso que eu amo no Senhor. Ele não só mostra o problema, ele resolve o problema. Vou falar de novo. O Senhor Jesus não só mostra o problema, ele resolve o problema. Qual foi o antídoto, o remédio que ele usou agora para curar a fé e o coração desses irmãos? Qual foi a maneira que ele usou para poder agora liberar fé sobre o coração daqueles irmãos e tirá-los da falta de conhecimento das Escrituras? Como foi? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ensinando. O que mais? Verso 27. E começando por Moisés. Quando ele fala aqui começando por Moisés, é os livros que Moisés escreveu. Quais são os livros, pastor, que Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Números. Começando pelos 5 primeiros livros da Bíblia e discorrendo por todos os profetas, ou seja, o Antigo Testamento inteiro. Ele, Jesus, expunha, falava, pregava, uma pregação, um ensino da palavra. Aquilo que a seu respeito constavam nas Escrituras. Uau, eu queria estar lá. E eu posso pensar aqui algumas coisas que o Senhor Jesus falou naquele dia. Em Gênesis, talvez ele tenha dito para aqueles 2 discípulos: acaso vocês não sabem que o pai falou para a serpente, a primeira profecia da Bíblia, que diz que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente? Veja, o Cristo nasceu de uma virgem. Ele é a semente da mulher que esmagou a Satanás na cruz. Talvez, mais tarde, ele diga a respeito do Cordeiro Pascal, lá de Êxodo. Talvez ele disse: vocês lembram que o povo ao sair do Egito, que representa o mundo, foi tirado apenas depois da última praga? E a última praga é a morte dos primogênitos. Cristo é o primogênito que morreu para salvar o povo
de Deus, como um cordeiro na Páscoa. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como aconteceu em Êxodo, e o povo foi salvo através do cordeiro, nós fomos salvos através do cordeiro. E comemos do cordeiro hoje na casa. E a casa é a igreja. A igreja, o corpo de Cristo. E comemos juntos como família. Por isso que igreja também é família. Relacionamentos de família. Por isso que nós temos vínculos de irmãos, de amor um pelo outro. E juntos saímos desse mundo lá fora. Talvez o Senhor também tenha passado pelo livro de Levíticos. Ali no livro de Levíticos, a Bíblia nos mostra. Vocês estão cansados, irmãos? Porque ele gastou 3 horas, eu preciso só de 2 horas e meia. Ali no livro de Levíticos, a Bíblia nos mostra que haviam 2 ofertas. Na verdade, haviam mais ofertas. Mas no livro de Levíticos havia uma oferta. A oferta alçada e a oferta movida. Deixa eu ver se eu anotei. Levíticos, capítulo 10, verso 14. Provavelmente o Senhor falou dessa oferta para aqueles 2 discípulos. E lembre-se, ele está falando dessas coisas, coisas concernentes ou coisas que têm a ver com quem? Com ele mesmo. Qual é o tema da pregação de Jesus? Pergunta para você. Qual é o tema da pregação do Senhor Jesus? Quem que é a pessoa principal da pregação dele? Ele mesmo. O que os pastores aos domingos deveriam fazer? Pregar a respeito de quem? Não é de ele mesmo, não. Só uma pegadinha. A respeito de Cristo. Porque se até o Senhor fez isso, por que eu não vou fazer, pelo amor de Deus? Então eu penso que em Levíticos agora, ele pregando a respeito dele mesmo, ele falou, sabe o sacerdote? Quando ele vinha trazer uma oferta diante do Senhor, ele trazia uma coxa do animal que foi sacrificado. Aquele animal representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa coxa, ela deveria ser alçada diante de Deus. Depois seria queimada. A coxa representa o músculo mais forte do seu corpo. A coxa então representa a força humana que está sendo quebrada agora. Porque se a sua força não for quebrada, Deus não vai agir na sua vida. Mas a coxa aqui também, ela aponta para a obra forte de Cristo, que foi revelada na cruz. E essa coxa deveria ser o que mesmo, irmãos? Alçada, levantada. Então, olha o sacerdote. Ele fazia isso para apresentar um sacrifício a Deus. Com qual parte do corpo do animal? Coxa. Mas, nesse mesmo momento, ele pegava o peito do animal. Esse peito também era apresentado diante do Senhor, mas agora não alçado, não levantado. O peito desse animal, que talvez era um cordeiro, ou um boi, esse animal deveria ser agora movido diante do Senhor. Veja, está escrito em Levíticos. O que você vê com esse sinal? A cruz. Em Levíticos se manifesta a cruz. A maneira pela qual o nosso Senhor, 2000 anos depois, ou 1600 anos depois de Levíticos, faleceu ou morreu naquela cruz. Porque na verdade quem estava sendo lembrado do sacrifício era o Pai, pelo qual enviaria o seu Filho para morrer em nosso favor. Por isso os pecados, naquela época, eram encobertos, mas hoje são removidos, porque o sacrifício foi perfeito. Naquela época o sacrifício era imperfeito, mas agora é perfeito por causa do Senhor. Veja, talvez agora, eles chegaram ali, em determinado momento do caminho, para Emaús. Não perca de vista que o GPS está levando a gente para onde mesmo? Emaús. E o Senhor então fala para eles, em Números, nós vemos que uma serpente foi levantada no deserto.
E do mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Por isso, ele teve que morrer na cruz, para curar todos que estavam debaixo do veneno da serpente e salvá-los da morte eterna. Uau! Eu penso que naquele momento os discípulos começaram a ficar alegres. Eles começaram a entender por que Jesus havia morrido na cruz. Eles começaram a perceber de que maneira o Senhor havia morrido e por que ele havia morrido. Continua o texto. Não tire o texto, por favor. Volta para Lucas. Na onde estava, por gentileza. Eu penso então que agora o Senhor vai começar a falar dos profetas. E para adiantar, porque eu não tenho 3 horas, nós vemos que Isaías profetiza a respeito do servo sofredor. Isaías nos conta a maneira que o Senhor Jesus morreria. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Veja, Isaías profetiza claramente a maneira que o Senhor morreu. Nós vemos então que Cristo é anunciado desde Gênesis. Na verdade, eu costumo dizer que o Antigo Testamento é um álbum de fotografia do Filho. Normalmente os álbuns de fotografia dos nossos filhos é de coisas do passado. Sim ou não? Mas o pai deixou um álbum de fotografia de coisas futuras, proféticas a respeito do seu filho. Para que quando você visse acontecer, você soubesse, é verdade, ele disse mesmo. É isso mesmo, aconteceu. Ele morreu na cruz. Ele morreu pelos meus pecados, levou as minhas maldições, as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. E pelas suas pisaduras, nós fomos no passado, sarados. Veja, depois de ouvir a boa notícia, a Bíblia fala então, verso 28. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Preste atenção. Sabe, isso aqui é outra coisa que eu percebo na vida do Senhor Jesus, e eu amo isso. O Senhor Jesus espera que você deseje Ele. Vou repetir. O Senhor Jesus espera que você deseje estar com Ele, desfrutar dEle. Imagina a cena. Olha aqui para mim, imagina a cena. Nós estamos andando. A gente vem conversando. E eu venho falando para você da palavra. Te ensinando a palavra. E na medida que eu falo, seu coração vai queimando. Na medida que eu vou te contando, seu coração vai se incendiando. Fé vem no seu coração. E agora, você chegou no seu destino. E eu posso muito bem continuar, porque talvez o meu destino não é o mesmo seu. E eu creio que o Senhor fez isso. Despediu deles. Até mais. Então o que eles fizeram? Verso 29. Mas eles o constrangeram. Veja. Agora, Jesus espera que você o constranja também nessa noite. Ele espera que você deseje a tal ponto de falar, não vá. Por favor, não vá. Não, eu preciso que você continue falando para mim as palavras de vida eterna. Eu preciso que o Senhor continue falando, me ensinando. Não vá, permaneça conosco. Permaneça, vem ceiar, vem estar conosco. Vamos comer juntos, vamos estar juntos. Não deixou ele ir. Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Próximo versículo. E aconteceu que estavam à mesa. Mesa fala de relacionamento. Mesa fala de intimidade. Veja que nós vemos que a coisa vai avançando. Irmãos, essa conversa começou numa caminhada. Essa conversa começou num encontro que aparentemente foi improvisado, não estava planejado. Aconteceu. De fato foi uma jesuscidência, não foi uma coincidência. Por isso que as pessoas que estão sentadas perto de você hoje não são coincidência, são jesuscidência.
O Senhor colocou elas na caminhada com você. Elas não estão aí por um acaso. Elas vão ser usadas pelo Senhor Jesus para ser boca dele na sua vida. Aquilo que começou numa simples caminhada de 7 milhas ou 11 quilômetros, parou agora numa casa. Por quê? Porque isso aqui é a nossa história. Quando fomos salvos para uma jornada, uma caminhada. Mas a caminhada não é o alvo é a casa. Casa é a vida da igreja, é estar juntos. Estar à mesa. A mesa. É na mesa que é preparado o banquete, o desfrute. É na mesa que você é alimentado, revigorado, fortalecido. É a mesa. É na mesa que você recebe as maiores verdades do Evangelho. Que você tem intimidade com o Senhor. E agora a mesa, tomando ele o pão, gostaria que você pegasse aí, então nesse momento, o pão. E eu gostaria que um dos servos viesse aqui à frente e entregasse a ceia para os formandos, por gentileza. Você que é batizado nas águas, pegasse o seu pão agora. Aqui tem algo que eu não sei se você percebeu. Tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Próximo versículo. 31. Então, se lhe abriram os olhos. Preste atenção. O Senhor Jesus pegou o quê e partiu? O pão. Cadê o cálice? O cálice não está aqui. Por quê? Todo esse cenário que foi colocado para você entender tem a ver com um alimento, que é o pão. E o pão é a palavra de Cristo. Quando você recebe a palavra de Cristo, você é saciado. Mas não é só isso. Quando você recebe a palavra de Cristo, seus olhos se abrem. Seus olhos fazem o que, irmãos? Se abrem. Você pode ver, você pode ter revelação agora. E só o pão abre os olhos. Só o pão abre os olhos. Só a palavra que produz agora no seu coração, no seu espírito, alimento, tem o poder de abrir os seus olhos espirituais para ver a Cristo. Mas ele desapareceu da presença deles. Preste atenção. Se fosse eu e você, que tivéssemos morrido e ressuscitado, quando você chegasse perto de um conhecido, eu tinha certeza que você ia falar: ei, sou eu mesmo, eu ressuscitei, olha aqui para mim, pode tocar em mim, veja aqui, olha aqui, sou eu. Mas Jesus não fez isso. Nessa ocasião, ele não fez isso. Porque ele quer te ensinar e me ensinar algo. E outra, depois que alguém te reconhecesse, você não ia desaparecer, você ia permanecer. Mas ele desapareceu. Por quê? Porque para Cristo importa mais que você o veja nas Escrituras, na palavra, do que fisicamente. Muitos ficam orando: Senhor, aparece para mim, que aí eu vou crer. Tomé orando: se eu não tocar nas suas mãos e no seu lado, eu jamais vou acreditar que ele ressuscitou. Muitos não duvidam que Jesus morreu. Muitos duvidam é que ele está ressurreto hoje, cuidando de você, aí agora. Você não precisa então duvidar mais, porque você acabou de receber o pão da vida nesse lugar. A maneira que o Senhor Jesus corrigiu a fé e a falta de conhecimento daqueles 2 discípulos foi ensinando a palavra. E eles tendo então a disposição de ouvir. E querer continuar ouvindo. Não deixar ele ir embora. Continuar ouvindo. E o ensinamento máximo, maior, a revelação maior, é o pão. O pão que é o pão que desceu do céu, que nos alimenta. Ele é o maná, é o pão da vida. Quem comer de mim, por mim, viverá.
diz as Escrituras. Se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, jamais poderá ser meu discípulo. Jamais poderá estar comigo, fazer parte de mim. Então por isso nós comemos do pão e bebemos do cálice. Levante o pão, os formandos, levante o pão com essa revelação. Parta o pão como ele partiu. O Senhor Jesus foi partido, moído naquela cruz. Levante o pão. Senhor Jesus, nós nessa noite, todos nós, estamos na tua mesa nesse lugar. E partimos o pão e pedimos ao Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor. Ver o Senhor. Muitas vezes não percebemos o Senhor porque somos nécios, somos ainda tardios para crer, mas hoje, através do pão da vida, corrige no Senhor, transforma-nos no Senhor, gera fé no nosso coração nessa noite. Ao comermos deste pão, Senhor, que os nossos olhos se abram, que os nossos olhos se abram, para que possamos ver o Senhor. Senhor, nós já sabemos dessa verdade, a verdade do sangue que foi derramado naquela cruz. Por isso o cálice, que representa o teu sangue, nos redimiu, nos salvou, nos purificou e nos fez aceitos. Obrigado, Senhor Jesus, porque não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque não há mais condenação para aqueles que estão também em Cristo Jesus. E ao bebermos do teu sangue e comemos o teu corpo, estamos dizendo que fazemos parte do Senhor, e o Senhor faz parte de nós agora, e também somos parte uns dos outros, estamos conectados pelo sangue do Cordeiro, estamos ligados uns aos outros pelo amor do Senhor, revelado na cruz do Calvário, e fazemos isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Compartilha com a pessoa que está próxima de você, pode compartilhar. Verso 32. Irmãos, eles estavam indo para onde mesmo? Emaús. Emaús significa... Carlinhos. Depois. Emaús significa águas caudalosas ou águas quentes. Alguém aqui já foi lá no Brasil, em Caldas Novas? No Hot Park? No Posto do Governador, quem já foi lá? Lá tem águas quentes. Essa cidade, Emaús, ela chama Emaús, porque lá naquela região tem águas quentes. E agora os discípulos estão falando o quê? Porventura, enquanto ele falava conosco, nosso coração não ficava aquecido? Águas quentes vinham ao nosso coração. Nosso coração não incendiava. Por quê? Porque quando o Senhor fala, filho, você é aquecido. Não só é alimentado, não só tem os olhos abertos, mas você também é aquecido no seu espírito. Você não fica mais apático, insensível, frio. Você é aquecido. Então ouça mais a palavra de Cristo. Verso 33, para encerrar. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aqui tem também alguns princípios espirituais. Primeiro, depois de ouvir, aí você tem que levantar. Mas não levante antes de ouvir. Ouça primeiro as Escrituras, aí você levanta para realizar. Porque quando você ouve, você vai entender qual é o local que você deve estar. E no caso deles, eles saíram do local que Deus queria para eles, que era Jerusalém. Então, depois de ouvir a palavra, o que eles fizeram? Arrependeram, mudaram de mente. Mudaram de mente e voltaram para o lugar que eles deveriam estar. Agora eu pergunto para você, alguém aqui já fez uma caminhada de 11 quilômetros? Alguém?
Depois de 11 quilômetros, como é que você fica? Uns acabado, cansado. Depois que você andou 11 quilômetros, ou 7 milhas, você tem disposição para andar mais 7 milhas? Ou mais 11 quilômetros? Você fala, não, amanhã eu volto. Mas aqui fala que imediatamente eles se levantaram, fala de urgência, para contar as boas novas. E eles foram para Jerusalém contar aos discípulos. Preste atenção. Quando você tem revelação da palavra de Cristo, você é alimentado, primeiramente. Seus olhos são abertos, segunda coisa. Terceira coisa, seu coração é aquecido. Mas a quarta coisa é que até o seu corpo físico é rejuvenescido, é restaurado, é fortalecido. O que deu força para eles? Percorrerem 7 milhas, 11 quilômetros, de novo. A palavra de Deus. Que haja saúde sobre o seu corpo hoje. Você que está ouvindo a palavra de Cristo. Amém? Quero convidar aqui o Michael para fazer essa parte final da celebração aqui dos formandos. Enquanto ele sobe. Calma. Irmãos, eu quero honrar essa turma que tiveram a paciência de estar comigo por 11 meses. Na verdade, 8 meses, né? Se for contar todos os meses. Mas nós começamos, acho que em fevereiro do ano passado. E concluímos agora, nesse mês. E eu quero honrar vocês. Vocês foram perseverantes. E quero lembrar vocês que o mais importante é chegar ao final da carreira. Porque é no final da carreira, Ricardo, que tem a coroa. Aqueles que não perseveram, eles não recebem a coroa no final. Só a coroa para quem conclui a corrida. E hoje, vocês estão recebendo uma coroa aqui, né? Um certificado de formatura. E nós nos alegramos com vocês que perseveraram. Sei que muitas vezes vocês tinham compromissos, né? Tinham situações que até mesmo os impediam, mas vocês priorizavam estar ali para ouvir a palavra, né? Parecia que Jesus estava despedindo. Você falava, não, por favor, permanece conosco, né? E eu creio que vocês foram enriquecidos, né, nesse tempo, amadurecidos. E o meu coração é essa visão que nós temos como igreja. Nosso encargo, ou nosso coração, é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote. Você não precisa de intermediários. Cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. O que é um vencedor? O vencedor é aquele que amadureceu. E a maior figura disso que nós vemos é o trigo. O trigo, quando ele está pronto para ser colhido, ele tem fruto, e o fruto pesa, e ele se curva, e quando ele se curva, as suas raízes se desconectam do chão. Isso traz uma mensagem, que aquele que amadureceu, ele tem frutos. O Senhor está preparando vocês para frutificarem muito. Mas aquele que amadureceu é humilde, porque ele se curva. Ele é humilde para ouvir a palavra, ele é humilde para repetir a palavra, ele é humilde para meditar na palavra, ele é humilde para caminhar com os irmãos. E outro sinal também é que ele está desconectado desse mundo, pronto para partir. Então nosso alvo, meu, da minha esposa, dos líderes, aqui nessa igreja, é edificar os irmãos para que vocês amadureçam e sejam prontos para partir em humildade, frutificando para Cristo. Amém? E eu vejo isso na vida de vocês, e sou grato a Deus pela vida de vocês. Quero destacar a dona Marinalva. A dona Marinalva, a senhora tem quantos anos? Posso perguntar? 71 anos.
Aleluia, vai fazer 71 anos. Ela perseverou comigo também. Apesar da tecnologia, né, porque era por computador, né, apesar da dificuldade. E aí, quando a gente falou da formatura, ela congrega lá na igreja que eu pastoreava, lá em Margate. Eu falei, olha, a formatura é somente para os irmãos da videira de Porto Santo Lúcio. Ela pegou e mandou um áudio ali no grupo. Falou, pastor, por favor, eu queria formar também com vocês. Eu nunca recebi um diploma na minha vida e eu queria muito estar junto com vocês. Eu até perguntei, mas aqui em Porto Santo Lúcio? Ela é aqui, eu quero formar com vocês. E é como se Jesus estivesse passando, ela falava, fica mais, permanece conosco, né? E eu quero honrar a sua vida. A senhora é uma vencedora, né? Perseverou até o fim. Glória a Deus pela sua vida. Amém, irmãos. Formando-os de pé. Oh, glórias. Pelo poder que não foi me dado, eu declaro vocês formados. Uhul! Glórias a Deus. Aleluia. Vamos estender as mãos para cá, irmãos? Vamos orar por eles? Glória a Deus. Que eles possam agora compartilhar o que eles receberam. Que eles possam compartilhar aquilo que eles foram enriquecidos. O tesouro que eles receberam nesses dias. Amém? Pai, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos que se formaram hoje. Ó Pai, no curso de maturidade no Espírito. Senhor Jesus, que eles possam prosperar na palavra, no conhecimento. Pai, que eles possam, ó Espírito Santo, curar a outros pelo caminho de Emaús. Que eles possam ser instrumentos nas suas mãos para aquecer corações de muitos, Senhor Jesus. Que eles possam ser aqueles que ministram a palavra de Cristo. E, ó Pai, as pessoas tenham olhos abertos para ver o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos e transferimos a eles, ó Pai, unção e graça, sabedoria, ó Pai, revelação nessa noite. Nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão também. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai Santo, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a vida da igreja, do teu povo, dos teus filhos, do teu corpo. E eu peço para que o Senhor nessa semana os coloque no lugar certo, na hora certa. Os livre do mal, os prospere nos caminhos do Senhor. Fala com eles, Senhor. Tira, Senhor, toda dúvida, toda mentira e todo engano na mente deles, que eles possam ficar com a última notícia do céu, a notícia que o Senhor já ressuscitou e tem cuidado de nós em cada detalhe. Pai, eu os abençoo na autoridade de Cristo e declaro, Pai, que eles tenham uma semana de vitórias no Senhor Jesus. Aleluia.